Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Nesse mês já rolaram muitas entrevistas incríveis e especiais com várias autorias bissexuais. E hoje vamos para mais uma. Afinal, setembro não acabou e temos que continuar celebrando esse mês da visibilidade bissexual de forma ainda mais especial. E hoje eu trago para vocês o meu bate-papo com Cris Soares, autora do livro Tudo Sobre Nós e Mais Obras Sáficas. Sem mais delongas, vem acompanhar como foi esse bate-papo. Hoje eu tô aqui com a autora Cris Soares. Oi, Cris! Prazer te receber aqui no meu canal. Obrigada por ter aceitado o convite para participar desse bate-papo sobre escrita e bissexualidade. E primeiramente eu queria que você se apresentasse para as pessoas que ainda não te conhecem, por favor. Ok. Olá, galera. Eu sou a Cris Soares, eu sou aqui de Fortaleza. Eu sou natural do Maranhão, mas eu moro em Fortaleza desde os meus 2 anos, então sou fortalezense, né? Eu sou autora do livro Tudo Sobre Nós, Depois Quebrei Meu Coração e alguns outros contos que estão disponíveis na Amazon e escrevo desde 2018. E estou aqui nesse papo super contente de estar participando, né? De orgulho bissexual, como bissexual orgulhosa que sou, né? Ai, que linda! Bom, Cris, como a gente vai falar sobre bissexualidade e literatura, eu queria começar te perguntando se a escrita contribuiu de alguma forma no seu processo de compreensão da sua bissexualidade. Cara, olha, eu costumo falar sempre que se eu tivesse mais contato com literatura, com representatividade, eu teria me descoberto mais cedo, na verdade. Mas o que que acontece? A escrita, ela foi fundamental para eu perceber que eu precisava construir essa representatividade, né? Então, assim, para a minha descoberta, ela não foi o foco principal, porque quando eu comecei a escrever, eu já havia me entendido uma mulher bissexual, mas ela foi extremamente importante nessa minha jornada enquanto escritora. Ler personagens que a gente se vê, traz essa identificação tão grande, né? E essa descoberta na nossa vida. Sim, completamente. Fez muita falta não ter visto mais, né? Até porque eu vou fazer 40 anos ano que vem, então na minha época de adolescência era praticamente nada bissexualidade, assim, em relação a você ver e você falar sobre, né? Era tudo muito lésbica, gay, e aí era GLS, inclusive, na minha época, a sigla, né? Vamos lá nos simpatizantes. Então, bissexual era um simpatizante. Então, assim, era bem difícil. Eu consegui perceber e entender, assim, foi bem complicado. Eu sempre costumo dizer que nós éramos os simpatizantes que simpatizavam demais. Sim! Adorei! Porque é isso, a gente olhava para aquela sigla de 3 letras, em que Sim. 2 delas eram sobre pessoas da comunidade e tinha os simpatizantes. Se a gente não era nem gay nem lésbica e nem hétero, a gente era o quê? Né? Então, Bom, falando sobre essa questão de personagens, né? Você tem personagens bissexuais nas suas histórias. E eu queria saber de você qual a importância para você da criação desses personagens. cara, é extremamente importante para mim. Todos os meus livros, contos, tudo que eu escrevo tem personagem bissexual. Ou está bem explícito ali, né? Sou bissexual, ou se não tiver, já está subentendido que é, porque. Mas se bem que eu deixo muito explícito, é para não ter dúvida mesmo, né? Mas assim, eu acho extremamente. Para mim é muito importante, principalmente porque é uma forma que eu tenho de tentar. Eu não queria usar essa palavra naturalizar, sabe? Mas é que eu acho que quanto mais a gente deixar natural, porque é natural, mais, não diria fácil, mas talvez. Sabe água mole e pedra dura, tanto bate até que fura? É mais ou menos isso, sabe? Então, para mim, é muito importante poder falar, principalmente por eu ser uma mulher bissexual, porque eu não eu estou ali com as minhas vivências, né? Apesar de eu não escrever autobiografia, né? Mas eu tenho as minhas vivências enquanto mulher bissexual. Eu tenho
tudo que a gente passa nessa vida, né, por ser quem a gente é. Então, para mim, é de extrema importância ter personagens bissexuais nos meus livros, principalmente porque sou eu, uma mulher bissexual, que está dando voz e tentando ali ocupar algum espaço para deixar, para não deixar tanto espaço assim para outras pessoas que, enfim, acabam gerando ali um estereótipo que não é a realidade nua e crua de quem a gente é, da nossa comunidade, no caso. Sim, não, mas acaba que o termo, né, o naturalizar, ele acaba sendo uma coisa que é real nas nossas histórias. Tipo, a gente acaba tendo que falar sobre as coisas para tornar elas ainda mais visíveis para as pessoas, né? Sim, é exatamente. Até para as nossas mesmo, que é o que eu falo. Tipo, eu falo muito de bissexualidade, principalmente por conta da gente. Para outras poderem ver que a gente existe, tá tudo bem ser a gente, existem muitas possibilidades de sermos nós. Sim, Então, ver isso nas histórias total. é muito bom. Nossa, demais. Primeira vez que eu li um livro que tinha uma personagem bi, eu fiquei assim, em êxtase. Eu também. E falando sobre essa questão, né, de criação, o que que você considera como a parte mais importante do seu processo criativo? Olha, eu poderia até dizer que eu não tenho um processo criativo. É porque o que, que acontece? Eu sou uma pessoa que eu não tenho um processo. Eu não sou uma autora que eu preciso escrever agora, eu vou sentar na minha cadeira, vou ligar o meu notebook e eu vou produzir. Eu não sou esse tipo de pessoa, eu não consigo ser esse tipo. Eu já tentei muitas vezes, mas eu acho que para o meu não processo criativo, o mais importante é viver mesmo. É viver, ouvir, prestar atenção ao meu redor, ter mais atenção com a minha futura esposa, com os meus amigos, com as coisas que a gente vivencia, com o meu passado. Então, eu acredito que essa parte é muito importante, porque é disso tudo que eu vou construir ali uma narrativa real, porque é o tipo de narrativa que eu gosto de construir. Eu gosto de construir coisas assim reais mesmo, personagens que você lê e você pensa, eu já tive uma amiga assim, eu já fui desse jeito, eu já vivi isso, eu já pensei dessa forma. Então, eu acredito que seja isso. Viver já é o meu processo criativo mais importante. Ah, com certeza o seu processo criativo, ele vem, como algumas autoras costumam dizer, do caos. Sim, principalmente em relação a quando eu falo viver, é que tipo, eu sou uma mulher bissexual, nordestina, eu tenho a minha independência, eu escrevo os meus livros, eu publico se tiver editora, se não tiver editora, eu publico também, sabe? E eu tenho orgulho de quem eu sou. Então, assim, eu acho que é isso que a gente também precisa escrever e compartilhar e tornar, entre aspas, natural para que as pessoas consigam ver que a gente vive como todo mundo vive, com os mesmos dilemas, ou talvez não os mesmos, mas muito parecidos, e temos boletos para pagar da mesma forma, sonhos, trabalho, estudo, enfim. Verdade. Temos muitas coisas a serem feitas, né? Você falou sobre várias coisas, né? Várias coisinhas que compõem o seu trabalho, que você tem que dar conta, né? Eu queria saber de você, o que que você considera como a parte mais difícil do seu trabalho? Olha, eu acho que a parte mais difícil é lidar com a vida dupla, né? Você precisar ali conciliar o CLT com a escrita e você ser uma pessoa que você precisa não escrever um livro não é só o seu trabalho. O seu trabalho ele não acaba quando você termina de escrever o livro, né? Aí você vai precisar ir atrás de profissionais para revisar,
leitura crítica, sensível, e CAP, diagramação, e é você que corre atrás de tudo isso, né? E divulgar, e você precisa ali ter um pouco ali de marqueteira, social media e tal, não sei o quê. Então, assim, conciliar tudo é realmente um processo muito, muito exaustivo. É muito exaustivo. E eu confesso que isso é uma das coisas que já me fizeram pensar várias vezes em, tipo, eu preciso parar. Eu não consigo mais. Eu não consigo mais ir, eu não consigo mais seguir, né? Esse choque, assim, sabe, de realidade, do quão é difícil o mercado editorial nacional, é bem pesado, assim, quando a ficha cai, sabe? E você para, assim, é tipo, sei lá, eu me sinto como o Homem-Aranha quando estava na dúvida lá entre a vida dele de Homem-Aranha e a vida dele de Peter Parker, e chega num momento que ele não consegue mais ser o Homem-Aranha. Então, às vezes eu me sinto assim, como se eu não conseguisse mais ser escritora, por mais que é o que eu quero para minha vida. Como eu já falei, eu vou fazer 40 anos ano que vem, eu já tenho uma idade que não me permite mais brincar, então eu realmente levo a sério a minha carreira, mas infelizmente eu não consigo fazer com que ela seja o meu plano A. Ela ainda segue ali em paralelo por questões, obviamente, financeiras, né? Porque a gente tem boleto para pagar. Mas, de fato, eu acho que o mais difícil mesmo é você manter essa vida dupla sem deixar, entre aspas, a peteca cair, sem perder o estímulo, sem perder o brilho, sem perder o ânimo. É realmente complicado. Então, assim, aliás, você não precisa, você não tem que aprender a lidar, a não perder. Você tem que aprender a lidar perdendo mesmo. Você tem que aprender a continuar mesmo sem ânimo, mesmo sem perspectiva, mesmo sem vontade. Você tem que aprender a lidar mesmo quando essas coisas faltam, porque elas faltam. A grande corda bamba da vida, né? E aí tentando equilibrar as coisas de um lado e de outro. E seria tão bom se fosse mais fácil. Ainda tem gente que não valoriza vocês, eu fico indignada com isso. Sim, é triste. Porque são muitas coisas, e quando você para tipo, pra pensar só dentro do seu trabalho literário, né, você já tem muitas coisas pra fazer. Então, muitas coisas pra fazer dentro do trabalho literário, e você tem um outro trabalho que já tem as demandas dele pra fazer. Então, não é nem só, tipo, dois trabalhos que você tá fazendo, são muitos. É. E sem contar que CLT é tipo 8 horas por dia, né? Isso 8 horas por dia dentro do escritório. Porque tem ainda o chegar no escritório e o sair do escritório para chegar em casa. Então é realmente complicado. Mas apesar de tudo, eu ainda sou grata demais. Meu Deus. Eu acho incrível. Esses dias teve uma pessoa que me mandou um direct e falou assim: "Nossa, eu amei a Vicky e a Mari, amei tudo sobre nós. Eu queria muito ser que nem você." E eu fiquei tipo, cara, mas eu ainda tô na batalha, eu ainda tô aqui, cara, assim, ó. Eu acho que a gente não tá muito distante, não. É, Mas acaba que é isso, tipo, a pessoa, ela se identificou, né, com a história que você sim. escreveu e sentiu ali várias coisas. Inclusive, falando nisso, pensando, né, nas suas histórias prontas, o que você gostaria que as pessoas sentissem com as suas histórias? Ai, acolhidas, pertencentes, sabe? Sabe quando você lê uma história e você fala, meu Deus, sou eu, tô aqui, sabe? É isso. Eu quero que elas se sintam pertencentes, que elas saibam que elas pertencem, que elas não estão sozinhas, que tá tudo bem serem elas mesmas, sabe? Uma das coisas que eu mais gosto de causar é aquele estalinho, sabe?
sabe aquele estalinho que a gente tem quando a gente lê alguma coisa, quando a gente vê alguma coisa, e aí de repente faz da cabeça e a pessoa percebe, ela se percebe, ela consegue se conectar e ela consegue perceber a, a, o mundo de verdade, assim, sabe? Nossa, eu amo. É o que eu mais tento. É o que eu mais tento. E pelas respostas que você recebe das pessoas, tá conseguindo, né? Sim, que bom que sim, de verdade. E eu fico muito feliz, muito, 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 muito feliz. Imagina, deve ser uma realização maravilhosa. Inclusive, com esses retornos que você recebe das pessoas, né? Através desses bate-papos que te mandam e resenhas que postam e marcam você. Eu queria saber de você se esses retornos que você tem das pessoas, se eles te inspiram de alguma forma na criação das suas próximas histórias ou até de personagens também. Sim, com certeza. Porque, assim, todo feedback primeiro, é um incentivo, não adianta, é um incentivo sim, porque você, né, você acaba ali, poxa, se eu conseguir tocar essa pessoa, eu consigo tocar outras pessoas, então é um incentivo. E feedbacks, assim, sempre é importante para mim, primeiro, porque nem todo feedback positivo, ele é só elogios, então tem muito feedback positivo que tem pontos ali a serem melhorados. E eu sempre uso tudo que falam sobre a minha escrita como um ponto de partida de melhoria. E em relação a me inspirar sempre, porque às vezes a pessoa fala e fala, mas, por exemplo, né? Tipo, sempre surge, mas personagem secundário e tal, poderia desenvolver mais, fazer um spin-off, tarará. E apesar de eu ainda não ter feito um spin-off ainda, com os meus personagens secundários, acaba que me gerando uma inspiração e um estalinho ali para escrever outras histórias que talvez tenham ali mais ou menos o que o leitor sentiu falta, o que a pessoa que leu sentiu falta, né? Então, o feedback sempre, seja positivo, seja negativo, seja uma crítica mesmo, seja. Não sendo aquelas coisas do tipo, o livro é uma merda, não serve para nada, né? Não sendo esse tipo, ou aquele tipo que eu já recebi de pessoas falando que meio que a gente tá fazendo, impondo uma ideologia. Nossa, eu recebi um que era exatamente isso. Não gostei porque ela está impondo uma ideologia que pipipopopô. Tipo, não sendo esse tipo de crítica, né? A gente acolhe, a gente tenta evoluir, a gente pega aquilo que a gente sabe que vai fazer, que realmente faz sentido, né? Porque ninguém é perfeito, às vezes a gente desliza mesmo, às vezes a gente comete falhas e aí a gente vai lá e tipo, opa, não era bem isso aqui, vamos voltar, vamos refazer e tá tudo certo. Então, super, super me ajudam os feedbacks e uso todos e me inspiro para compor outras histórias e outros personagens também. Esses tipos de críticas que fala que vocês estão impondo coisas pra gente são impulsionadores de eu ler a história. Nossa, Ai, é nossa, incrível. tem muito LGBT aqui. Tem, quero! Teve uma pessoa que usou, me deu uma estrela no esquilo e colocou, sei lá o que que era. Enfim, só sei que, em resumo, falou sobre coisas políticas, porque tem alguns livros meus que sim, eu trago algumas coisas, alguns memes, né? Então, o que eu posso fazer? E falou sobre doutrinação. Era doutrinação, estava doutrinando. Ai, a gente se diverte tanto. E Demais. esse tipo de crítica, na verdade, é só, tipo, gente incomodada com a nossa existência e isso vai ter aos montes, não tem nem o que Sim, fazer, né? total. É, Inclusive, isso me leva a te perguntar, porque, nossa, a gente passa por poucas e boas com essa galera que a gente só tá tentando viver a nossa vida e eles ficam nessa perturbação na nossa cabeça. Enquanto uma pessoa bissexual que escreve histórias e tem várias representatividades, eu queria saber de você
Como não surtar escrevendo livros LGBTQIA+, em um mundo a cada vez mais conservador? Cara, não tem como não surtar para começar. Porque não adianta, porque você vai passar raiva. Não tem como, é impossível. É impossível você não passar raiva. Então, não tem como surtar, é aprender a lidar. É a única coisa. Eu tento ficar o mais longe possível de treta, porque eu sempre quis que os meus livros fossem conhecidos pelo que eles são, e não porque a autora está envolvida em alguma coisa. Então, é muito difícil para mim, às vezes, lidar com alguns tipos de comentários, porque eu fico com vontade de responder, assim, de uma maneira não muito legal. E aí é bem difícil, é bem complicado. É muito difícil você não se sentir sufocada, você não se sentir pressionada a ficar quieta. Olha, sinceramente, olha, de verdade, nas minhas experiências de Bienal, eu ficava tentando ali, tipo, eu via pais com filhos, eu já ficava meio. É impossível você não sentir medo, você não sentir, sabe? Então, é bem complicado. É bem realmente complicado. Eu acredito que a questão é aprender a lidar com os surtos, porque não tem como. É muito difícil mesmo, porque quando eu penso, eu lembro que há alguns anos atrás eu estava participando de uma mesa, eu não lembro qual que era o evento, se era uma live, e eu falei que eu estava começando a perceber os ventos mudando, que a gente já estava começando a ter um pouco mais de evolução, porque estava aparecendo mais histórias. Porque na época que eu comecei a escrever, quase não tinha, tinha muito pouco. E aí começou a vir, e hoje em dia a gente vê muito mais autores e autoras e autores escrevendo livros com representatividade. E hoje eu olho e eu penso, meu Deus, da época que eu falei que eu já estava sentindo uma evolução, a gente deveria estar um pouco melhor, sabe? E é cada absurdo que a gente vê, que a gente vive, né? Porque a gente também, infelizmente, a gente está ali passiva de viver muitas coisas, principalmente porque a gente realmente, eu pelo menos, levanto mesmo ali uma bandeira de representatividade, não só bissexual, mas de todas as letras que a gente tem e que a gente pode falar. E é muito complicado lidar com a cabeça fechada e os pensamentos. Nossa, é realmente muito difícil. Eu estou tentando aprender ainda, estou tentando aprender a lidar com esses surtos para realmente não acabar desistindo mesmo, assim, de fazer isso. Por isso também que a gente acaba se fechando nas nossas bolhas, né? Porque é onde a gente vai se sentir mais confortável, onde a gente vai ter esse lugar pra gente respirar de forma mais aliviada, né? Porque realmente, e principalmente a depender de pessoas. Algumas pessoas usam o argumento muito grande das crianças, como se não tivessem crianças LGBTs também, só são de formas diferentes, mas existe. Então, Aí, ai, nossa, mas nossas crianças. Então é super normal a sua reação de, tipo, ver um pai com uma criança e ficar meio assim, porque infelizmente a gente vê isso todos os dias. é. E não vou longe não, né? Falando em criança, tipo, adolescente mesmo, pré-adolescente, adolescente, pessoas ali que já estão, que já têm ali um discernimento já formado, ainda assim é complicado. Aconteceu, inclusive, eu acho isso muito engraçado. Vou contar uma história pra ti rapidão. Eu não vou falar muito, porque senão, se chegar na pessoa, a pessoa vai saber que eu tô falando dela, né? Mas enfim. Uma pessoa chegou pra mim, uma pessoa adulta, já, né? Com filho, tem uma filha adolescente. E eu nunca escondi a minha sexualidade desde que eu me entendi bissexual e não tenho problemas nenhum em falar sobre isso, né? Enfim. E a pessoa falou, chegou meio assim e tal. É resumo da obra. A filha estava confusa ainda, né?
adolescente, ainda não sabia bem, disse que não sabia se realmente gostava de meninas ou se gostava de meninos ou se gostava dos dois. É uma pessoa da igreja, então tem ainda mais esse agravante da religião e das crenças e tudo. E simplesmente a filha queria um livro que era um romance sáfico. E essa pessoa perguntou o que, que eu achava, porque tinha medo de dar esse livro e a filha acabar sendo influenciada a gostar de meninas e acabar confundindo ainda mais a cabeça, né? E assim, eu fiquei assim, olhando, e eu fiquei, meu Deus, vamos lá, né? Vamos lá. Então, eu não acredito que um livro vai fazer uma pessoa, influenciar uma pessoa a ser o que ela não é. Não, não tem como. Até porque o argumento mais usado que a gente sempre usa e que não tem como a pessoa não entender se fosse por isso, eu não seria bissexual, eu seria hétero. Porque a gente vive em meio à heterossexualidade, a gente o tempo todo, desde criança. É uma coisa que eu acho absurda, não sexualizem as nossas criancinhas, mas ao mesmo tempo a criança nem nasceu ainda, vai ser namoradinha de fulano, ó, não sei o quê, sabe? É uma hipocrisia tão grande. Eu falei, olha, outra coisa, talvez lendo o livro, conhecendo ali uma história fictícia, ela perceba que, nossa, não é isso aqui. Não tem como. E outra, você pode não dar o livro se você não se sente confortável, mas ela vai ter as experiências dela, não adianta. Não tem como. Se for para ela, Exatamente. se ela for uma pessoa bissexual ou lésbica, né? Porque a gente não sabe, ou pan, ela vai descobrir com o tempo, não adianta você querer impedir o que não tem como ser impedido. Então, enfim, mas não comprou, não quis, não deu o livro e vai ter que ter dinheiro, né? Vai ter que crescer, trabalhar e ter o próprio dinheiro para comprar o livro que realmente quer, porque ele não vai dar o livro pra... A gente cresceu assistindo novela com um monte de casal hétero se pegando de Gente, forma muito forte. contos de fada. Também Criança, desde criança. vendo aquelas coisas absurdas de um príncipe beijando uma mulher desacordada. Então, Ninguém acha é problema isso. nisso. É sobre isso, exatamente. Mas e os livros, eles são uma forma da gente compreender melhor quem a gente é, tanto pra saber que somos, tanto pra saber que não somos. Sim, foi o que eu disse para ele. Ela pode ler e perceber, tipo, olha, não é isso aqui. Não é assim que eu me sinto, não é assim, então não é. Pronto. Oh, meu Deus. Ele podia ter tirado um peso ali da orelha dele, do medo que ele tava da menina ser LGBT. É Ou não, porque, né? Ou ela poderia se descobrir, aí ele ia ter que lidar mais cedo, mas quanto mais cedo você sabe, mais fácil você lida com o tempo. Ah, exatamente. Mas é porque acham muito que a gente vai sempre ser influenciado de algo. E é, tudo vai influenciar a gente, mas tudo vai influenciar a gente se for dentro de coisas, de moldes que dizem que a gente não deve ser. sim, Porque essa questão como você trouxe mesmo de falar, tipo, a criança nem nasceu ainda, é menina, vai ser namoradinha de fulaninho. é. Nossa, Nossa, isso me dá uma aflição tão grande. Nos Como dá, assim? tem a mínima condição. Bom, pra gente amenizar esse clima agora, eu queria que você contasse alguma coisa sobre você que ninguém sabe, mas que você pode contar, é claro. Nossa, eu sou tão boca de, sabe? Eu falo tudo. Eu sou uma pessoa. Cara, sério, às vezes a Dai me dá uns puxãozinhos de orelha que ela fala, amor, você tem que entender, eu não precisa ficar saindo por aí falando tudo também, né? Pelo amor de Deus. Autorias bocas de sacola. Eu sou demais, cara. Eu sou horrível, eu não consigo guardar nada pra mim.
Dos outros eu consigo, sabe? Mas de mim mesmo eu não consigo. É uma coisa assim absurda. Ai, meu Deus. Deixa eu pensar, calma. Tem que ter alguma coisa, gente. Não é possível. O que eu não contei ainda? Ah, tem uma coisa que eu acho que vale a pena falar. Não sei se. Enfim, né? Vamos lá. Uma coisa que eu não conto, eu não costumo contar, porque eu tenho vergonha de contar. Mas eu acho que todo mundo já fez isso. Então, enfim. Eu já fui filha da puta na vida de alguém. Quem não? É, eu já Eu não, eu não gosto de falar sobre isso, porque as pessoas olham, as pessoas que me conhecem, elas ficam tipo, nossa, Cris, você é tão assim, você é tão assado e tal. E aí eu fico naquela, meu Deus, eu me sinto muito culpada por isso, sério, juro. Até hoje, de verdade. Eu já fui muito filha da puta. De um jeito assim que eu não me orgulho e que foi muito feio e que eu jamais faria de novo, mas eu acho que fez parte da minha vida, da minha. Foi importante para o meu crescimento pessoal, sabe? Foi importante para eu perceber muita coisa, mas eu lamento muito que esse meu aprendizado tenha vindo a custo de alguém sofrer e alguém ficar numa situação muito difícil por minha causa. E eu digo por minha causa, de verdade por minha causa, porque eu poderia ter evitado e eu não evitei, né? Por mais que eu possa ter, entre aspas, justificativas para isso, né? Porque a gente sempre tem justificativa para as coisas que a gente faz e que a gente não se orgulha, mas eu tenho muita consciência de que eu poderia ter feito de outra forma. Então, assumir que eu fui filha da puta e que eu sinto muito e que eu realmente não vou repetir isso nunca mais na minha vida, é muito importante para mim, inclusive. Tá falando agora sobre isso, né? Sobre. Eu acho que a gente vive muito num mundo de que as pessoas elas idealizam muitas outras pessoas. Então, é, a gente vive num mundo em que as pessoas elas precisam serem perfeitas e para serem aceitas, e depois que alguém descobre que essa pessoa não é perfeita, o mundo cai e acaba tudo. E eu acho até importante eu estar falando isso. Então, pessoas, eu não sou perfeita, eu não sou uma fada sensata, eu cometo muitas falhas. Olha o meu gato, que coisa linda. Eu cometo muitas falhas, eu muitas vezes por conta de insegurança, então. E eu já fui filha da puta na vida de alguém. É isso, é importante reconhecer. E eu acho uma coisa interessante de pensar que, assim, tem gente que faz as coisas e nem se importa. E quando a gente é o tipo de pessoa que se importa muito e não quer nunca mais fazer isso na vida de ninguém, a gente fica ainda mais pensando assim, nossa, eu fiz isso foi uma coisa tão ruim, né? Nossa, demais, demais. Juro pra você, olha, isso tem muito tempo. Daí eu estamos juntas há 7 anos, há mais de 7 anos. Isso aconteceu antes da gente se conhecer, pra você ter ideia do tanto de tempo que faz. Mas mesmo assim, isso me causa uma sensação ruim, sabe? De me sentir naquele lugar. Que eu já tive tantas pessoas filha da puta na minha vida, sabe? Eu já passei por tanta coisa. E aí, justamente quando aparece a pessoa que é bacana, que é legal, olha, essa não merece, olha, essa aqui não. Aí eu vou lá e, ó, faço a merda. É foda, cara. É, infelizmente acontece. Mas o importante é você reconhecer o que aconteceu. E Sim, pensar que, assim, já faz muito tempo, então hoje a pessoa pode estar num momento muito melhor da vida dela, eu espero. tá vivendo outras coisas, né? E sendo muito feliz. Então, assim, Ah, eu espero mesmo. isso pode ter sido, inclusive, pra vida dessa pessoa também, como uma coisa de eu não quero nunca mais passar por isso. E foi um Sim, aprendizado pra essa pessoa também, assim como foi pra você de não vou fazer nunca mais isso com alguém. sim, Reconheço que foi uma coisa ruim. sim. Então, o importante é É isso. isso. E tenham É isso. consciência do que vocês fazem com as pessoas, pelo amor de Deus. É isso aí. Responsabilidade afetiva, pelo amor de Deus. Por favor. Tá, voltando agora sobre escrita.
Eu queria saber de você se existe algum tipo de cena que você gosta de escrever, mas que você considera mais difícil de escrever. Ai, olha, geralmente as que eu gosto de escrever são as mais fáceis pra mim, né? Por isso que eu gosto. Mas eu realmente gosto de escrever hot, mas não é tão fácil para mim escrever hot, porque eu não gosto, eu não quero que fique. Como é que eu vou dizer? Eu não gosto de hot muito cara de hot, sabe? Eu Explícito? gosto de. Oi? Explícito? Não, explícito, eu escrevo hot explícito. A cena de hot que eu escrevo é explícita. Mas eu não gosto de que ela seja sem propósito. Que ela seja apenas ali, entendeu? Sabe? É tanto que tem pessoas que quando leem meu livro, né, e falam assim, ah, tem hot e tal, por que que tu não fala mais sobre isso? Porque atrai mais pessoas, não sei o quê. Eu digo, porque não é o foco da história. Não, o hot não é o foco da história. Então, a cena hot para mim, eu gosto de escrever, mas ela é um pouco mais difícil porque eu quero transmitir sensações, sentimentos, sabe? Motivações. Eu não quero ser só uma cena explícita ali de hot para gerar cotes sabe? Não é esse o meu propósito, mas ao mesmo tempo que é difícil para mim, é necessário. Eu não consigo, para mim é porque assim, o sexo para mim, de forma geral, assim, não é, eu não consigo enxergar como apenas sexo, sabe? Tem outras coisas e eu acho que o momento em que duas pessoas que se gostam e que passaram por que isso? E que passaram por muitas coisas. E para mim, aquele momento é como se fosse a recompensa de tudo, é o ápice de tudo, é um momento em que é a entrega das personagens. Então, para mim, é realmente a cena mais difícil para mim e a que eu gosto muito também de escrever. É isso. Não, também não gosto muito de repetir muita coisa, e aí eu sou um pouco perfeccionista, mas aí também não quero que fique uma coisa muito melosa, e não sei o quê, vai depender da personagem. Geralmente eu chamo a Dai, porque a Dai consegue, ela lê assim, ela dá o toque dela, ela fala as pontas, a Dai é muito boa. Inclusive, Dai escreve super bem, Cadê os livros de Dai? maravilhosamente. Eu já perguntei para ela, mas ela não adianta, cara. Ela não quer escrever. Ela tem um conto, sabia? Tem uma antologia da Se Liga que não está mais circulando, que é Plurais. E nessa antologia tem um conto dela. Olha que legal. Tem. Eu vou te mandar o conto dela para tu ver Manda, como ela manda sim. escreve bem. É bem curtinho mesmo. Acho que, sei lá, são pouquíssimas páginas. Sério mesmo, tu precisa ler. Né? A Day escreve maravilhosamente bem. Eu disse pra ela. Manda pra mim depois. É, Vou mandar. essa questão das cenas hot, você falou uma coisa que pra mim faz total sentido enquanto leitora. Eu não gosto de ver a cena jogada no meio das coisas. Eu gosto de toda uma construção que leva aquilo. Porque na vida Hum, real também, a gente também quer essa conquista, né, esse chamego que vai levar a gente àquele sim. momento. Sim, e é exatamente isso. Eu não. É porque assim, ó, já aconteceu de algumas pessoas falarem, Cris, escreve, tenta escrever um livro sem voz para poder tentar ali outro público e tal, não sei o quê. Eu não consigo. Porque quando eu estou escrevendo, eu quero dar esse momento para as minhas meninas, sabe? Elas precisam ter esse momento delas. Eu acho importante para elas, então eu não consigo. Tem que ter, cara, não adianta. E Não também adianta. E também, assim, essa coisa de, ai, tente um outro público. Só Ai, que, às vezes, o seu público é aquele que já te conhece e que te adora e que vai chegar a você com essas histórias que você já tem. E que você vai sim, trazer também, né? sim. É porque sempre tem as pessoas que dão.
ideias, sugestões, que tentam ajudar ali quando a gente está num momento assim meio que querendo jogar tudo pro alto, né? E aí vem as pérolas das dicas. Então lá. Cris, agora eu queria que você me falasse o que significa ser uma autoria bissexual pra você. Caramba, é quem eu sou, sabe? Então, significa realmente quem eu sou. Eu não consigo me descrever de outra forma senão eu sou uma autora bissexual, sabe? É realmente quem eu sou. Então, é muito importante para mim, significa muito para mim ter esse reconhecimento, sabe? De alguém me reconhecer como uma pessoa bissexual que escreve livros. É realmente quem eu sou. Que lindo. Cris, muito obrigada por ter topado Ah, participar. Eu imagina! amei o nosso bate-papo, foi Ah, eu maravilhoso. também. E agora eu quero que você fale para as pessoas aí um pouquinho dos seus trabalhos, onde a gente pode te encontrar. Ah, claro. Eu tô na Amazon, né? Tem alguns livros lá, como eu falei, no Kindle Unlimited. Só não tem esse que saiu pela Valentina, que é Tudo Sobre Nós. Esse livro eu publiquei ele independente em 2018, e aí acabou que em 2022, eu acho, eu fiquei em segundo lugar no concurso pela editora, e aí saiu físico pela editora. Mas os outros todos estão lá disponíveis na assinatura do Kindle. Eu tô nas redes sociais como Cris Autora no Instagram. E no TikTok eu tenho um perfil chamado Cris Autora, mas eu tô tentando recomeçar com outro perfil que se chama Eita Cris Soares. E eu tô sempre nas redes sociais, gente. Instagram, no TikTok, vocês me acham, tô na Amazon. E é isso, eu tô por aí, né? Tô escrevendo, se Deus quiser, acho que esse ano não sei se eu consigo publicar, mas ano que vem vai vindo aí. E eu estou com muito receio e com muita. Estou muito curiosa para saber o que as pessoas vão achar desse meu novo trabalho, porque vai ser um trisal e não vai ser sáfico. Então, é, e aí eu já tô aqui toda naquela, né? Porque até hoje eu só escrevi romances sáficos e minhas histórias todas são sáficas. E dessa vez teremos. Eu estou realmente com medo, porque são duas mulheres e um homem nesse trisal. Todos são cis. E é isso, gente. Vamos ver aí o que vai vir, né? Porque vem aí uma coisa muito forte. Toda a minha comunidade está gritando neste momento a frase que eu mais repito: não me dê triângulo amoroso, me dê trisal. É isso aí. É o que Adorei. teremos. Tô muito Uhum. empolgada. E aí, gostaram desse bate-papo? Se sim, deixa gostei aqui embaixo e com ele também eu quero dizer pra vocês que esse foi o último bate-papo do Setembro Bissexual 2025. Vocês gostaram das entrevistas? Qual ou quais foram as suas entrevistas favoritas? Foi extremamente gratificante pra mim falar com cada uma dessas pessoas que apareceram aqui no canal nesse mês. Além de que eu me sinto muito feliz de ter trazido um pouco mais dos trabalhos delas pra vocês. Inclusive, reitero aqui mais uma vez o meu super agradecimento a cada uma dessas pessoas que cedeu um pouco do seu tempo para participar desse Setembro Bissexual, tornando esse mês ainda mais especial. Foi muito importante para mim ver cada uma, conversar com cada uma, ver os pensamentos de cada uma sobre cada coisinha que foi sendo trazida. Vocês viram que algumas perguntas elas se repetem porque elas são referências em relação aos trabalhos de cada uma. Só que, por mais que as perguntas se repitam, as respostas não são as mesmas, e isso que torna tudo ainda melhor. Então, cada uma, com cada resposta, tornou esse Setembro Bissexual ainda mais especial. Esse evento que é tão especial e significativo para mim, que eu faço cada coisinha com todo o meu coração, e eu espero muito que vocês tenham gostado de tudo que rolou. Tanto vocês que estão me assistindo, minha audiência, minha comunidade, quanto as pessoas que participaram de tudo isso, compondo esse mês para ele ficar ainda mais especial. Infelizmente eu não pude trazer mais pessoas aqui, porque a sua criadora local é uma só.
Eu ainda tentei, tá? Eu tentei trazer mais pessoas aqui, mas infelizmente não deu, por mais de uma razão. Mais importante é que várias pessoas conseguiram estar aqui para contribuir para esse setembro ser ainda melhor. Aproveitando, comenta aqui embaixo quais pessoas vocês gostariam de ver em outras edições do Setembro Bissexual. Porque se vocês gostarem dessas entrevistas, né, desse formato, talvez eu possa trazer mais para vocês no futuro. Então comenta aqui quem vocês querem ver nos próximos anos de Setembro Bissexual. Muito obrigada por terem assistido até aqui, ter se inscrito no canal, ter deixado o gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!